Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Robson e nesse vídeo eu vou ensinar para você a forma mais simples e fácil de você trabalhar com o Kanban dentro do Microsoft Post. Então, digamos que você queira gerenciar todo o seu projeto usando o Kanban, os seus processos no Microsoft Post. Então, eu vou mostrar a maneira mais simples e como a gente deve pensar em estruturar um cronograma para que a gente possa utilizar facilmente no Microsoft Post, ok? Bom, esse aqui é o cronograma básico, tá? Eu tenho aqui 3 itens no meu backlog do produto. Então, digamos que você trabalha com metodologia ágil e você tem 3 itens do seu backlog. Eu tenho página de erro, formulário de esqueci senha e formulário de importação. Uns itens de desenvolvimento de um software, por exemplo, né? Então, digamos que a sua fase, geralmente, no cronograma, quando a gente trabalha com Microsoft Project, nós temos os nossos marcos, né? Nós temos as nossas etapas, nós detalhamos elas até o nível que a gente consiga executar atividades em até um dia ou até uma semana, para que a gente possa fazer o apontamento físico do projeto. Então, geralmente, uma atividade como essa, a gente quebraria ela em algumas etapas. Então, vou dar um exemplo aqui, que eu tenho desenvolvimento e teste. Um exemplo, né? Então, digamos que todo o meu item de backlog, todo o meu item de desenvolvimento de software, meu processo ele passa pelo desenvolvimento e depois ele passa pelo teste. Então, eu marco o processo dessa forma. Poderíamos ter mais detalhes sobre ele, poderíamos, só um exemplo para a gente ver. Então, todo item do backlog ele vai ter duas fases, desenvolvimento e teste. Eu vou separar ele aqui. Então, para cada item do meu backlog, eu teria exatamente isso daqui. Então, digamos que você tem um item com 500, um backlog com 500 itens. Você teria que detalhar cada item em todas as fases do seu processo. E aí sim, você fazer o sequenciamento das atividades. Sequenciar cada uma delas. Eu estou sequenciando somente a parte de desenvolvimento e agora eu vou sequenciar somente a parte de teste. Eu vou fazer um agendamento automático aqui. Então, esse aqui é um exemplo, tá? Somente um exemplo para a gente ver. Bom, como é que o Project interpretaria isso dentro do Kanban? Se a gente voltar aqui em Sprint, em painel de tarefas, esse daqui é o quadro de visão de tarefas, seria basicamente o Kanban. Ele mostra para mim somente as minhas atividades. Por quê? Porque o Kanban o Project somente traz para o quadro de tarefa somente as tarefas do meu projeto, não traz os níveis acima da tarefa, que seria o nível do AP, por exemplo, ou nesse caso, o primeiro nível, o último nível seria o nível do meu item do backlog. Tá? Nesse caso, ele traz as mesmas atividades. Como eu conseguiria saber distinguir que essa atividade é de um determinado backlog do produto? Tá? Qual o backlog dele? Eu poderia usar um outro artifício. Eu poderia personalizar meu cartão, tá? E eu poderia colocar, por exemplo, aqui o nome do meu resumo da tarefa, que seria um nível acima do meu cronograma. E aí eu conseguiria ver qual é o item do backlog do produto, tá? Porque cada atividade dessa faz parte. Ok? Eu poderia também mostrar de uma outra forma. Eu poderia vir aqui em filtro e filtrar todas as minhas atividades que faz parte de cada item. Então aqui eu poderia ter 500 itens no backlog do produto aqui, tá? 500 itens de backlog e poderia selecionar um ou até mais de um, tá? E aí ele mostraria para mim todas as atividades que fazem parte de cada item do meu backlog do produto. E aí eu conseguiria fazer a movimentação em sua fase. Porém, se eu quiser gerar, por exemplo, um gráfico de bundle, de quantas tarefas estão, conforme planejado, não seria possível, porque eu não conseguiria ver todas as meus itens do backlog dentro do meu gráfico. Por exemplo, eu só veria todas as minhas atividades, as minhas fases do meu processo. Essa não seria a forma ideal da gente trabalhar com Kanban dentro do backlog do produto. Qual seria a forma mais fácil? E essa é o objetivo dessa aula, tá? Mostrar para você a forma correta como a gente deve pensar em um cronograma utilizando o Kanban dentro do Microsoft Project. Eu vou voltar dentro do meu gráfico gigante, eu vou deletar essas atividades aqui, tá? Vou deletar elas. Então eu tenho 3 itens no meu backlog do produto. Eu tenho que pensar de uma forma inversa. Ao invés de eu detalhar a minha atividade e todas as minhas fases dos meus processos, na verdade, eu tenho que fazer minhas fases do processo dentro do meu quadro Kanban. Ok? Então vou voltar em Sprint, painel de tarefa. Lembrando que a gente viu, por exemplo, aqui a fase de desenvolvimento e a fase de teste. Então, como eu trabalharia dessa forma? Esse é meu quadro Kanban, tá? Eu poderia criar um quadro Kanban para cada fase, tá? Poderia fazer, mas só como exemplo, eu tenho aqui em cima, eu tenho as minhas etapas, ou seja, minha fase. Meu processo começa aqui e ele termina aqui,
ok? Então, para cada etapa, eu vou determinar qual é a etapa, quanto de avanço físico ela determina. Então, você na sua empresa pode facilmente saber que uma atividade que está com desenvolvimento, ela equivale talvez a 70% de todo o seu processo, ou 70% de todo o seu HH planejado. Como eu vou fazer isso? Eu vou botar esse próximo aqui, eu vou renomear ele como desenvolvimento, andamento, desenvolvimento, andamento. Tá? Então, um exemplo aqui, quando eu tiver um cartão, ou no caso o item do backlog produto, estiver em desenvolvimento, andamento, significa que essa etapa vai ter andamento. Eu vou fazer agora desenvolvimento e eu vou colocar teste, significa, ou teste não, perdão, concluído, tá? Então significa que se eu tiver uma atividade que está em desenvolvimento concluído, significa que mais uma etapa do meu processo passou. Eu vou criar mais uma coluna aqui, teste andamento, tá? Significa que uma atividade que está, ou no caso, o item do backlog, ou o meu cartão que está dentro desse quadro, significa que o teste está realmente em andamento, ok? Eu vou jogar ele para a esquerda, botão esquerdo, mover para a esquerda, e aqui está concluído, você pode colocar teste concluído, e aí você vai criando, para cada coluna dessa, você vai criando todas as suas etapas, conforme a gente viu aqui. Se você tiver 5, crie 5, tá? E é importante que você também crie a etapa onde você consegue saber quando eu consigo puxar esse item para a próxima etapa, ok? E você já pode determinar também a parte work in progress, outra coisa que a gente vai ver depois. Bom, uma vez que você cria o seu quadro, você precisa determinar agora qual o percentual de avanço físico. Então, o desenvolvimento e andamento, eu vou dar 25% de avanço físico. Se o desenvolvimento estiver concluído, 50%. Teste em andamento significa que está 75%. Concluído está 100%. Então, digamos, esse é todo o meu processo. E cada item ele vai ter que se movimentar da esquerda para a direita, quando chegar no último item vai estar concluído. Tá? Então, digamos que aqui, o meu primeiro item já estou fazendo, então ele está em desenvolvimento. Tá? Esse já é 25%. Em painel da tarefa, eu consigo saber qual é o avanço físico dele. Como? O painel da planilha da tarefa seria a minha base de dados que eu tenho do quadro Kanban. Em status do quadro, eu tenho todos os meus status que eu criei aqui anteriormente. Então, eu criei desenvolvimento e andamento, desenvolvimento concluído, teste de andamento, teste concluído. Eu vou ver essa informação aqui toda vez que eu fizer a evolução dele. Aqui eu vou colocar com o meu percentual concluído, e aí eu consigo saber que o meu percentual concluído já está aqui. Okay? Eu conseguiria fazer também agora, eles aqui movimentam para 50%, isso aqui está 25%. Então eu já consigo saber que na minha fase de teste já tem um item que eu tenho apto para jogar para a próxima fase. Okay? Então, em determinado processo, se eu dentro da sua empresa, você faz a sua reunião para saber quando você vai alimentar o próximo processo. E aí, voltando para o painel, para a planilha, eu consigo saber toda a minha etapa. E aí eu vou fazendo isso para todos os... Eu vou fazendo esse meu... Eu vou tratar aqui a questão do work in progress, limite de atividades em andamento, tá bom? Isso a gente não vai tratar nesse vídeo aqui, mas para você entender o conceito. Então, a gente tem que trabalhar de uma forma inversa. Em vez de detalhar atividades, os itens do backlog em todas as suas etapas, eu vou detalhar minhas etapas no quadro de tarefa, ok? Dentro do meu painel de tarefa, o quadro de tarefa ou o quadro Kanban, e eu vou movendo meu item dali para frente. Aí eu consigo saber a evolução física de cada um deles. Eu conseguiria até criar vários gráficos para a gente acompanhar a evolução física desse projeto. E aí, cada vez que eu vou movimentando um quadro, um cartão, ele vai trazendo para mim a minha evolução física. E eu conseguiria também trazer isso aqui, ele marca para mim como concluído, e aí eu tenho todas as minhas informações que eu tenho. Tá? Se eu tivesse um outro nível da EAP, ele estaria mostrando aqui para mim. E aí, qualquer outra informação eu conseguiria saber. Então, esta é a forma correta que a gente tem de trabalhar com o Kanban, e é a que eu sugiro, que ela é mais fácil, mais simples da gente conseguir medir o avanço físico do projeto, ao invés de ter várias etapas detalhadas, né, e você conseguiria fazer isso também. É possível criar um quadro para cada item, ou seja, eu posso criar um quadro para desenvolvimento, um quadro para Kanban, e aí eu conseguiria medir a evolução física de cada um deles. Né? Então, eu poderia desenvolvimento, eu poderia destrinchar um quadro específico de desenvolvimento, onde eu conseguiria saber exatamente quais são a evolução física dentro daquele macroprocesso. E um outro quadro para teste, e aí eu criaria um quadro com todas as etapas de teste e eu ia movimentar essa atividade. Então, eu teria, na verdade, a minha atividade,
que ao invés de eu pegar 100% dela e detalhar ela em todas as etapas aqui, repetir essas etapas para cada item, então imagina um backlog com 500 itens, né? Ficaria bem complicado você fazer a evolução física deles, tá bom? Eu pegaria esse item e ele movimentaria em todas as etapas, e aí no quadro Kanban eu daria toda a evolução. Lembrando que, se eu fizer dessa forma, eu teria que explodir e saber, para cada microetapa de um quadro, eu preciso saber a percentual de avanço físico dele. E a soma de todos eles deveria ser 100%. Então, digamos que você tem um quadro Kanban de desenvolvimento, ele teria 5 etapas, e um quadro de Kanban de teste teria outras 5 etapas. Eu teria 10 etapas ao mesmo tempo. Tá? E aí, nesse caso, eu teria que ter evolução física de cada um deles, tá? Ou seja, 10% ou talvez um outro valor, e a soma de todos eles daria 100%. Então, você movimentaria o seu backlog ao longo do tempo, e aí você teria, no final, você teria 100%. Então, o desenvolvimento concluído seria 50%, você ia diluir 50% de todas as microetapas. Então, essa é a forma que eu indico, é a forma mais prática, mais fácil, e eu tenho certeza que você conseguiria fazer a evolução física de uma forma bem mais simples, entender como é que está a evolução física do seu projeto de forma mais simples. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e qualquer dúvida, coloque o seu comentário, que eu vou transformar ele em um novo vídeo para a gente saber como gerenciar projetos usados no Microsoft Project. Ok? Muito obrigado, eu te vejo no próximo vídeo.